Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de visão sistêmica e complexidade de saúde. Hoje vamos dar continuidade no pensamento sobre essa relação de saúde. Lembrando da aula passada que a gente falou sobre todo esse eurocentrismo. Então, eu quero começar a falar hoje sobre o conceito de saúde na Idade Média. Tá? Então, quando a gente pensa na Idade Média, a gente tem aquela fantasia, né, dos castelos, as rainhas, os reis, né, Merlin, né, todo esse aspecto fantasioso de qual era aquela realidade que a gente observa e vê nos filmes. Tá? Mas muitas vezes a gente não para e pensa que por trás de toda aquela realeza, né, do mesmo jeito que no capitalismo poucos são aqueles que são os milionários, né, e muitos são aqueles que trabalham para gerar recursos. Tá? Na época dos grandes feudos, nessa Idade Média, também era assim. Tá? Então, por trás dos reinados, tinham os agricultores, tinham os vassalos, né? Tinham os camponeses e tinham toda uma cultura e um povoado que habitava essas regiões campesitas, né? da Europa. E era um momento onde a saúde era algo completamente voltada ao pensamento católico. Então se dizia que a saúde era uma bênção e a doença, o que era a doença? A doença era uma punição divina. Tá? E somente com contextos religiosos, com a fé, né, que era possível alcançar essa saúde. Tá? Então o povo, para ter essa saúde, era dito para eles, né, não sei se como forma de manipulação ou se isso realmente era uma crença absoluta naquela época, porque a gente consegue ver que em outros lugares do mundo, até próximos, já existiam outros pensamentos sobre relação de saúde. Tá? Até se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tem um livro muito legal que chama O Físico. Tá? Fica aí a minha primeira indicação de livro aí de hoje, tá? Que vai contar um pouco sobre essa história de um europeu indo para outra região para poder estudar medicina. Tá? Que depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas, nessa época, com esse contexto teocrático de saúde, né, onde visa Deus como a única forma de obter a saúde, a gente tem que pensar em como era a situação que eles viviam. Então, primeiro que não existiam nas casas comuns, né, banheiros. Tá? Então, as pessoas elas faziam as necessidades em pinicos, assim, vamos dizer assim, em potes, né, e apenas arremessavam, né, pela janela. Tá? Então pensa, isso se você mora num castelo gigante, né, você tem contato com poucas pessoas, né, uma pessoa vai levar os seus excrementos, suas fezes, sua urina para um lugar, vai dispensar e você convive pouco. Mas se você mora num vilarejo apertado, com casas pequenas, né, lembrando que não existia saneamento básico nenhum, né, esse acúmulo de dejetos, né, causavam muitas doenças que para aquela população eles ainda não tinham essa visão de entender o quão nocivo isso podia ser para eles. Tá? Ao mesmo tempo, era dito que tomar banho mais de uma vez por ano poderia causar inúmeras doenças, porque fragilizava a sua proteção da pele. O hábito de higiene dessa época era apenas lavar o rosto, né, e as mãos antes da alimentação. Então olha que sociedade, né, que a gente, o berço da nossa sociedade globalizada, né, o antigo mundo, né, como o pessoal fala. Então imagina que as pessoas não tomavam banho. Se você fica aí 4 dias, sei lá, 3 dias, é difícil pessoas ficarem 4 dias sem tomar banho da nossa área de convivência, né? Mas você fica 2 dias sem tomar banho, você já se sente
completamente, né, imundo, né? E até que ponto também que isso não é um paradigma nosso, né? Mas existe essa sensação e também a nossa tradição, né, como a gente falou, aquele 1% do nosso resquício originário, povo original indígena no Brasil, de tomar banho no rio, né? Isso afeta a gente, tá? Mas imaginem como que era essa sociedade. Não existiam médicos, tá? O que existiam eram barbeiros, cirurgiões, que eram pessoas que viajavam entre as aldeias e eram instruídos apenas a fazer amputação, arrancar dedo, né? Pé, fazer limpar feridas com ferramentas precárias e também fazer a barba das pessoas, produziam alguns ungüentos, alguns medicamentos de maneira simples e sem nenhum cuidado com a higiene. E isso é visível, né, com o decorrer da história, né, que a gente começa a peste negra nessa região e muitas, né, epidemias aconteceram nessa época. E ao mesmo tempo, nessa época, os costumes dos povos árabes eram completamente diferentes. Eles já tinham processos mais desenvolvidos da medicina, eles tinham um conceito de higiene já estabelecido, né, de cuidados de higiene, que desde tomar banho, cuidados com a pele, sabonetes, né, que no conhecimento europeu, né, ainda não era uma coisa muito desenvolvida. Um outro fator importante quando a gente pensa em saúde coletiva, né, a gente lembra daquelas pessoas na Europa, né, que a gente vê nos filmes, os leprosos, né, as pessoas doentes, moribundas, quase morrendo. E daí, quando tinham pessoas assim na cidade, eles simplesmente pegavam e jogavam para fora, né, da cidade. E essas pessoas iam morrer no meio da floresta. Tá? E as pessoas iam morrer aonde? Iam morrer onde que tinha água. Né? Eles vão beber água antes de morrer. E toda a água que era coletada dos feudos vinham dos rios. Então, não existia um cuidado com isso. Então, as próprias pessoas morriam e ficavam na água e contaminavam a água que as pessoas bebiam. Até tem uma história, quem estudou um pouco, né, sobre cerveja artesanal, assim, que naquela época era mais perigoso você tomar água do que tomar cerveja. E muitas pessoas, assim, quando iam viajar, quando ficavam em certos lugares, não tomavam água, só cerveja, né? Porque existe um processo na fermentação que mata muitas das bactérias que são nocivas, que estavam na água antes, e depois, quando vira cerveja, aquela água fica, entre aspas, purificada. Né? Então fica a dica aí, se a água está muito suja aí na sua caixa d'água, faz cerveja que vai resolver o problema. Então imagina as pessoas morrendo nas nascentes de água, sabe? Toda essa precariedade. E o que surge nesse momento como um processo de contracultura, né? Um processo que vem em oposto todo esse conhecimento de saúde, né? Essa resposta foi chamada de bruxaria, tá? E isso é uma coisa que eu acho muito engraçado, tá? Porque o que é o estereótipo de bruxa, né? Você pensa numa vovozinha, né? Então, primeiro, uma vovozinha, numa época onde as pessoas morriam super cedo, por causa que não tinha higiene nenhuma, um monte de doença, você pensa numa vovozinha, aquela pessoa está vivendo mais que os outros. Né? Depois ela chega com uma vassoura. Né? Chega voando com uma vassoura, porque imagina uma vovozinha correndo, né? Ela chega voando, né? Tem um fôlego, né, de correr. Então chega uma vovozinha com uma vassoura, com um monte de planta, né, na casa de um doente. Então olha que loucura pra gente, né? Imagina essa casa toda suja, empoeirada, cheia de doenças, toda fechada, né? O que essa, entre aspas, bruxa fazia, né? Assim, no meu pensamento, tá? Como eu vejo essa relação de saúde dessa época, como a bruxa sendo um processo contracultural, né? De afronte àquela sociedade de pensamento de saúde, tá?
E foi um afronte tão grande que elas foram queimadas na fogueira e ditas ser hereges, né? Porque elas não acreditavam, assim, né, que a saúde era apenas uma promoção de Deus, né? Que existia saúde de outra maneira. E não só acreditavam, como provavam. E o que as bruxas faziam? Tá? Bruxaria. Tô brincando. Isso eu não sei porque eu não vivia nessa época, né? Nos filmes elas fazem bruxaria. Mas o que eu sei pensa nessa casa toda suja, cheia de poeira, né? Sem saneamento básico, sem nada. A primeira coisa que uma bruxa ia fazer, né, ela ia olhar o doente e ia limpar aquela casa, ia varrer, tirar toda a poeira, certo? Depois, se utilizavam ervas para fazerem defumações. Quais ervas? Ali na Europa que é descrita dentro da história, né, que elas utilizavam alecrim, né, alfazema, né, nossa lavanda. E essas plantas, quando elas são defumadas, né, quando é colocado sobre a brasa e essa brasa queima a planta e faz aquela fumaça, é uma fumaça rica em óleos essenciais, rica em princípios ativos que são antissépticos, bactericidas, fungicidas. Tá? Então, olha que interessante, nessa época ainda não tinha o conceito de fungo, bactéria como algo que, né, invisível, que vai fazer mal para você, um vírus, né? Também. Então, a própria fumaça que passava por toda a casa, né, e essa fumaça já fazia um tipo simples e rudimentar de esterilização naquele ambiente, né? Daí depois, né, fazer o quê? Um banho de erva, né? Ele dava aquele banho de erva na pessoa doente. Então, aquela pessoa podia estar há 10 meses sem tomar banho. Imagina o quão bom ia ser dar um banho naquela pessoa. Né? Então, olha, você vai lá, limpa a casa, né? Defuma toda a casa, tira tudo que tem de ruim da casa, limpa a pessoa, dá um banho, e daí depois, né, faz um chazinho quentinho, independente da planta que seja, pelo conhecimento do herbalismo daquela pessoa, e aquela pessoa ficar bem, né? Não é nenhum milagre, né? Mas, naquela época, era considerado isso uma heresia e a pessoa ia para a fogueira, tá? Então, eu gosto muito de pensar na bruxa dessa maneira. Então, nesse processo de saúde dessa época, a saúde era uma bênção divina e a doença nada mais era do que uma punição, certo? E esse conhecimento, esse pensamento, ele ficou por muitos e muitos anos, tá? Imagina que nessa época as mulheres não podiam usar perfumes, tá? A igreja ela tinha um domínio total sobre as pessoas não podiam aprender a ler, tá? E é isso, o conhecimento de saúde era reservado e cuidado pelos padres e religiosos e dentro dos castelos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.